sou a professora Daniela, nós já tivemos alguns encontros na aula de Gestão de Operações e Logística 1. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a nossa disciplina de Gestão de Operações e Logísticas 2, mais especificamente sobre os temas relacionados ao final da disciplina, que é a gestão da capacidade e da demanda. Elemento muito importante para a gente conseguir entender o funcionamento do setor de serviços, mais especificamente o setor dos serviços públicos. O objetivo de aprendizagem dessa nossa aula é, primeiro, definir as demandas, definir o que é demanda e oferta, além de definir o que é gargalo. Conhecer as formas de alteração da demanda, conhecer as técnicas de previsão de demanda existentes. Como é o hábito, assim, eu tenho esse praxe, nós vamos começar a nossa aula com algumas problematizações. A primeira delas diz respeito ao que é demanda, o que é oferta. Vocês sabem o que é isso? Então, demanda é quando nós conseguimos mensurar a quantidade de serviços que as pessoas necessitam do nosso estabelecimento. E a oferta é a quantidade de serviço que nós somos capazes de ofertar. Então, a capacidade está relacionada à diferença entre a demanda e a oferta, e é de fato aquilo que a organização consegue ofertar. A nossa segunda questão, o problema é: quais são as formas de alterar a demanda? Nós temos uma demanda muito intensa no período da manhã. Que estratégia eu posso adotar enquanto prestador de serviço para fazer com que essa demanda seja suavizada ao longo do dia? Eu posso criar horários de atendimentos específicos para um determinado tipo de público. Eu posso, se for um serviço público onde a pessoa ela vai entrar com um valor de contraprestação, ou seja, ela vai pagar por esse serviço, por exemplo, no restaurante universitário, eu posso criar horários em que eu tenho uma baixa demanda, eu posso trabalhar com a taxa de serviço mais baixa. Isso pode fazer com que eu consiga mover essa demanda para um outro horário que seja mais interessante para o meu estabelecimento. O que é previsão de demanda? Como consigo prevê-la? Então, a previsão de demanda é quando a gente consegue criar uma expectativa, quando a gente consegue imaginar, quando a gente consegue projetar a quantidade de usuários que vão utilizar o meu serviço. Falando também do restaurante universitário, vamos imaginar que eu tenha 2.000 pessoas que estão recebendo alimentação hoje. Isso é o que aconteceu de concreto. Qual que é a previsão que eu vou fazer para amanhã? A previsão para amanhã eu posso pegar a quantidade de atendidos no dia de hoje, posso pegar a quantidade de atendidos no mês anterior, no ano anterior e projetar a demanda de amanhã. A gente vai ver ao longo dessa aula que existem algumas estratégias, tanto qualitativas quanto quantitativas. E para a gente conseguir fazer uma previsão bem bacana, é importante a gente unir essas duas ferramentas, porque elas vão fazer com que, de fato, a gente trabalhe com algo que seja mais próximo à realidade. Para a gente prever, então, a demanda, a gente precisa ter o conhecimento de tempo, de experiência, de vivência desse serviço, que é o que a gente vai chamar de aspectos qualitativos, e a gente pode prever também por meios quantitativos, ou seja, séries históricas, a gente observar a ocorrência daquele fato ao longo do tempo. Quais são os métodos mais utilizados para a gente fazer a previsão de demanda? Eu comentei com vocês que nós temos os métodos qualitativos e os quantitativos. O quantitativo mais comum são as séries históricas. A partir das séries históricas, a gente pode gerar gráficos de tendência, que a gente pode ver se esse serviço está sendo maior consumido ao longo do tempo, ou seja, ele está acontecendo uma tendência positiva, ou eu posso perceber que ao longo do tempo esse serviço está tendo um decréscimo, ou seja, a utilização por esse serviço está sendo limitada, as pessoas não estão gostando mais desse tipo de serviço. Esses são os métodos quantitativos. E nós temos também o método qualitativo. O que é o método qualitativo? São as pessoas que atuam dentro desse setor de serviço e que, em função da experiência, da vivência, do conhecimento, do dia a dia, elas conseguem fazer essa previsão. Então, unir esses dois métodos é o que é de fato, bastante interessante. Conceitos básicos. Nós já, dentro da nossa problematização, nós já tratamos de alguns desses conceitos, mas agora é importante a gente focar em termos conceituais em alguns deles. O primeiro, o que é a demanda?
Então, a demanda está relacionada à procura, ou seja, a quantidade de um bem ou um serviço que o cidadão deseja consumir ou adquirir durante um determinado tempo. O que é a oferta? É a quantidade de bens e serviços que são ofertados em um determinado mercado. Então, a gente trazendo para um concreto, vamos pensar agora no setor de saúde. A gente vai lá no PSF. No PSF é o local onde a gente tem o atendimento de serviços médicos, serviços de enfermagem, serviços psicológicos, serviços odontológicos. Qual que é a demanda por esse serviço? Essa demanda ela vai surgir de todo o entorno do PSF. Geralmente um PSF ele vai atender aí 10 mil, 20 mil pessoas. Né? Quanto que é demandado do serviço psicológico? Vamos imaginar que seja demandado 10 atendimentos semanais. A oferta. O que eu consigo ofertar dentro desse PSF durante uma semana? Eu consigo ofertar 5 atendimentos. Então, isso quer dizer que a oferta é inferior ao que é demandado. Então, aqui existe um gargalo, existe uma demanda reprimida. Eu precisaria contratar mais psicólogos para eu conseguir suprir na íntegra a minha demanda. Outro conceito interessante, como nivelar a demanda? Então, essa questão de como nivelar é isso que eu acabei de explicar. Eu tenho aquilo que eu consigo ofertar, que está relacionado à minha capacidade de oferta, e eu tenho o que está sendo demandado. É muito difícil a gente trabalhar esse equilíbrio entre oferta e demanda. Porque na medida em que eu não consigo suprir tudo que é demandado, vai gerar um cidadão não tendo o seu serviço contemplado no momento adequado. Então, isso quer dizer que, se todos os cidadãos usuários aparecem ao mesmo tempo no local de serviço, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer o atendimento de todos. Por que isso ocorre? Como distribuir a prestação de serviço ao longo de um período? Então, é isso que o gestor que atua com a gestão de serviços, ele deve ter esse tipo de preocupação. Ele deve criar estratégias para conseguir diluir a prestação desse serviço ao longo do tempo ou ficar atento, na medida do possível, contratar mais profissionais ou profissionais que têm a capacidade de serem multifuncionais, ou seja, atuar em diferentes tipos de serviços ao mesmo tempo, sem comprometer a oferta. O que é a capacidade? Ela está relacionada à quantidade de serviços que eu consigo ofertar. Número de refeições, número de consultas, número de atendimentos. Então, o meu PSF, ele consegue realizar 10 atendimentos psicológicos por semana, 5 atendimentos médicos diários, consegue vacinar 20 crianças por dia. Isso diz respeito à capacidade, que está muito relacionado à oferta. O que é gerenciar a demanda? É controlar o que se produz em termos de serviço, observando os atendimentos e as intercorrências em termos de horários, em termos históricos. Planejamento da demanda. Para a gente planejar a demanda, a gente precisa conhecer os gargalos. O que são gargalos? Gargalos são aspectos críticos, são limitações no processo de prestação de determinado serviço. Na hora que a gente fala de gargalo, e para a gente planejar a nossa demanda, eu gosto muito de dar o exemplo de diplomas dentro das universidades. Qual é o gargalo dentro da emissão de um diploma? É o momento em que o reitor ele precisa dedicar o seu tempo para assinar aquele documento. Então, esse é o gargalo. Emitir o certificado, eu consigo ali imprimir num papel mais especial, com 2, 3 dias, mas eu não vou conseguir colocar na agenda do professor, do reitor no caso, para ele fazer essa assinatura. Então, isso vai demandar um tempo maior, que de 2 a 3 dias eu levo 30 dias. Então, isso é o gargalo, é a assinatura do reitor. Então, na hora que a gente identifica o gargalo, a gente precisa elaborar estratégias de ação que visam minimizar esses gargalos, a fim de buscar atender a capacidade máxima de serviço disponível. Nós possuímos, dentro da literatura, na hora que a gente estuda, algumas alternativas, algumas formas de alterar a demanda. Nós temos algumas e nós vamos compartilhar nesse momento com vocês. O primeiro é o aumento da produtividade pela análise de processo. O que quer dizer isso? O gestor que atua dentro da parte de gestão de serviços, ele vai acompanhar o serviço que está sendo executado pelas pessoas. Às vezes o mesmo serviço envolve 2, 3, 4, 5 ou até mais profissionais. E acompanhando essa oferta do serviço, ele vai verificar que ações podem ser repensadas para reduzir o tempo de oferta desse serviço. A segunda forma é a programação de turnos de trabalho.
eu trabalhar, nós temos 24 horas, a gente pode criar, dependendo da demanda por aquele serviço, uma jornada de 24 horas, se eu trabalhar com funcionários de 8 ou 12 por 36, isso vai depender do tipo de organização. Utilização de trabalhadores multifuncionais, né, como eu estava comentando com vocês, é aquele profissional que ele consegue exercer, aplicar a vacina, ele consegue aferir pressão, ele consegue fazer o atendimento do usuário de maneira adequada e sem comprometer a oferta do serviço. Isso pode ajudar a gente a alterar a nossa demanda. Utilização de horas extras e trabalhadores em tempos parciais. Essas horas extras, elas são necessárias quando, por alguma eventualidade, a gente não consegue finalizar esse serviço. Então, eu solicito que o servidor ele fique por um tempo maior e aí depois ele vai receber por esse serviço. Contratação de trabalhadores temporários para demandas sazonais. Aqui eu gosto muito de exemplificar por meio, por exemplo, do carnaval, que é um evento bastante grande, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Você vai precisar de trabalhadores temporários para gerar segurança lá no Rio durante o período de carnaval. Então, isso faz com que eu consiga alterar a demanda. Além disso, nós temos o compartilhamento de funcionários, né, aqui dentro da Universidade Federal de Lavras. A gente tem funcionários que às vezes atuam em mais de um setor, né, no sentido de alterar essa demanda. Aumento do horário de funcionamento do órgão, né? Vamos imaginar, por exemplo, o restaurante universitário, ele funciona de 11 às 13 e nós temos, nesse período de 11 às 13, uma demanda muito grande. E a gente não consegue atender a todos de maneira satisfatória. Então, a gente cria a estratégia para ampliar esse serviço. Oferta de 10h30 às 14h30. E a gente cria algumas estratégias para conseguir deslocar o horário central de interesse das pessoas a utilizarem o serviço. Uma sobremesa no início da manhã, outra sobremesa no final da tarde, ou um desconto, né? Isso pode ser estratégias interessantes. Utilizar as instalações para outras finalidades e estimular a participação do cliente como coprodutor do serviço. Essa terminologia de coprodutor vocês devem ter visto no início do nosso material. Ela é uma estratégia muito interessante que está muito atual no nosso contexto. O cliente, né, na verdade o usuário, ele entra como um prestador de serviço. Por exemplo, no restaurante universitário, na hora que o aluno finaliza a refeição, ele coloca a bandeja no local adequado, ele coloca os talheres no local adequado, ele descarta o resíduo que sobrou, né? Isso daí ele está ajudando na prestação desse serviço. Outro exemplo também muito claro do coprodutor, né? Por exemplo, vocês que estão na educação à distância, né? Toda a interação é feita via sistemas e muitas das coisas que na educação presencial é feita por um servidor, na educação à distância ela é feita pelo próprio aluno. Isso faz com que reduza a quantidade de serviço da própria organização e assim ela pode atender uma parcela maior de pessoas interessadas. Previsão da demanda. A previsão é uma visão antecipada, um planejamento antes das coisas acontecerem. É uma especulação do que pode vir a acontecer no futuro. É buscar estimar a quantidade de serviço que será demandada em um determinado período. Eu gosto muito de dizer que a previsão da demanda é aquele chute certeiro, né? Aquele goleiro, né, que vai tentar fazer o gol, né? Na verdade, o artilheiro que vai tentar fazer o gol e o goleiro que vai defender, né? Eles precisam criar estratégias para não deixar a bola entrar. Ela pode entrar, mas a gente precisa fazer uma previsão para minimizar isso. Então, é um chute certeiro. Reflexões que auxiliam na previsão da demanda. Qual foi o histórico deste serviço ao longo dos últimos meses? Qual é a tendência da economia? O mundo está em crise? As pessoas estão consumindo mais ou menos desse serviço? Como são medidos os atendimentos realizados? Então, essas reflexões, elas são importantes não só refletir, mas criar parâmetros para fazer o acompanhamento, o monitoramento e, a partir dessas informações que são geradas, a partir dessas respostas, estabelecer planos de ação com base nos fatos que foram observados. A previsão de demanda influencia no planejamento de novos serviços, nos horários de funcionamento e nas atividades de longo prazo. Como eu disse no início, na hora que nós estávamos fazendo o brainstorm, eu disse para vocês que a gente tem algumas técnicas, né, que nos auxiliam na previsão da demanda. A gente tem as técnicas qualitativas, né, que estão baseadas em observações e comentários das pessoas envolvidas. Nós temos aqui o método Delphi, o júri de executivos, a força de venda, pesquisas de mercado, analogia histórica.
né? Tudo isso daqui baseado na interação entre as pessoas que trabalham no setor, né? E a partir dessas experiências, as pessoas conseguem estabelecer uma previsão dessa demanda. Outro ponto importante dentro desse contexto é a pesquisa de mercado, que envolve não só a experiência dos que estão envolvidos na prestação do serviço, na oferta, mas também envolve a opinião de quem consome esse serviço, de quem demanda esse serviço. Isso acontece por meio de pesquisa de mercado. A analogia histórica, ela busca comparar as ações da própria organização com o que acontece dentro do mercado, o que acontece fora dela. Os métodos de previsão quantitativos, né, eles são baseados em séries históricas. Né? A gente tem a tendência, que é a orientação crescente ou decrescente, a ciclicidade ou sazonalidade, que são períodos de picos e períodos de baixa. A sazonalidade eu gosto muito de caracterizar, por exemplo, ovos de Páscoa. Né? As indústrias, elas produzem ovos de Páscoa 6 meses antes para atender a demanda no período da Páscoa. Isso é um exemplo de mercado. Se a gente pensar dentro do setor público, nós temos no início do ano o início das aulas escolares. Início de aulas nas prefeituras, nas secretarias municipais de educação, eles geralmente ofertam materiais didáticos, algumas ofertam uniforme, outras materiais escolares complementares. Para isso ser ofertado ao cidadão usuário lá no início de fevereiro e março, é necessário fazer uma compra, fazer uma licitação toda com antecedência, onde a indústria precisa ter isso bem produzido para conseguir ofertar nesse período correto. A aleatoriedade ocorre quando a previsão foge do esperado, não existe um padrão, não existe uma tendência, né? Então ela é caracterizada como aleatoriedade. Aqui, pessoal, nesses próximos 4 slides, salvo engano, nós vamos ver de uma maneira visual, né, como que são esses elementos que estão relacionados com a previsão da demanda do ponto de vista quantitativo. O primeiro deles é a série histórica. Então, aqui a título de exemplo, isso daqui até as datas não estão tão atualizadas, né, mas a série histórica aqui é você colocar na planilha o que você está observando ao longo do tempo. Aqui você vai trabalhar com as médias, né, vai trabalhar com as medianas, e você vai saber como que esse serviço está se comportando ao longo do tempo. O gráfico de tendência, né, como eu disse para vocês, ele vai indicar uma tendência crescente ou decrescente. Esse primeiro gráfico está claro que ele indica uma tendência decrescente. Já esse segundo gráfico, né, ele não está tão evidenciado quanto o primeiro, mas ele indica uma tendência crescente. O gráfico de sazonalidade e de aleatoriedade. O de sazonalidade, ele se caracteriza os períodos de picos bem definidos, de alta e baixa, alta e baixa. E isso é que caracteriza a sazonalidade. E o aleatório é quando você não tem um padrão, né? Se a gente observar esse gráfico, ele não segue aquilo que é comum, aquilo que é esperado, mas cada época do período, cada época do ano, né, ou do período que está sendo analisado, ele sofre uma alteração que não está previamente prevista. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e nos encontramos numa próxima aula. Bom estudo e caso tenham dúvidas, não deixe de entrar em contato com os tutores.